Olá pessoal, eu sou Thiago, médico oftalmologista aqui em Belo Horizonte e hoje eu vou conversar um pouco com você sobre pitose, essa afecção que acomete a pálpebra e é tão comum no nosso meio. A pitose é esse olhar caído, essa pálpebra mais baixa, que o pessoal conhece popularmente como olhar preguiçoso. Mas o que é a pitose? É uma disfunção na pálpebra, que a pálpebra fica mais baixa e diminui, tecnicamente, a distância margem-reflexo, a distância entre a margem palpebral e o reflexo pupilar, ela fica de implantação mais baixa. E isso pode ter uma série de consequências, desde consequências estéticas até consequências funcionais, ou seja, atrapalhar no desenvolvimento da visão, dependendo do grau daquela pitose, e precisa de uma abordagem, e precisa conhecer bem por que está acometendo com aquela pitose. Porque no início, alguns tipos de pitose mais leve, mais branda, a pessoa compensa corrugando os músculos frontais, fazendo uma contração dos músculos da testa, levanta um pouco o olho e consegue se adaptar um pouco melhor, fazendo uma posição de cabeça, olhando com a cabeça um pouco mais elevada, de maneira que a luz entre no olho e ela consiga se virar e enxergar de certa maneira. Mas em alguns casos que a pitose é mais severa, e principalmente nas crianças, que é uma faixa muito acometida pela pitose. As pitoses da infância, as pitoses congênitas, as pitoses de nascença. E em graus severos, ela chega a tampar a pupila e não entra luz naquele olho. Então aquele olho corre o risco de não aprender a enxergar e de não aprender a formar a imagem e ficar um olho preguiçoso, um olho que na vida adulta é muito diferente da visão de um lado para o outro lado. Então, tratar a pitose prontamente, você, se tiver um filho pequeno ou conhecer alguém, sempre orientar a importância de procurar uma ajuda especializada, um médico oftalmologista que é capaz de te orientar na conduta para o tratamento ali da pitose. Então, quando pessoa que tem pitose palpebral chega para uma avaliação, é importante a gente ver se a acuidade visual, quanto que aquele olho ali com pitose enxerga. É importante a gente ver o reflexo de Bell para ver como que aquele olho se defende no movimento do olhar, observar se tem frouxidão palpebral, a força do músculo levantador da pálpebra, fazer as medidas para poder ver qual é o desvio que a pálpebra tem e fazer toda essa análise. Uma pálpebra normalmente implantada no olho, ela fica 2 milímetros abaixo do limbo. O limbo é bem na margem da íris, bem na parte coloridinha, então é normal a pálpebra ela cobrir até cerca de 2 milímetros ali, de onde você observa a cor da nossa íris. Isso é o normal. E se ela tiver acima disso, se ela tiver mais implantação mais baixa, é considerada pitose. Tem um tipo de pitose que é curiosa, é a síndrome de Marcus-Gunn. A síndrome de Marcus-Gunn ela é observada principalmente nas crianças, porque é congênita, geralmente a criança nasce com aquilo, que é uma discinesia entre o nervo trigêmeo e o nervo oculomotor. E ele tem interferência tanto no músculo que eleva a pálpebra como no músculo da mastigação. Então a criança tem pitose, ao mastigar o olho altera a pitose, sendo flutuante, é uma alteração anômala entre o fenômeno da posicionamento da pálpebra e o ato de mastigar. Essa é a síndrome de Marcus-Gunn. Um reflexo interessante que todos nós temos, se você tentar abrir o olho de uma pessoa e ela não concordar, ela eleva o olho dela, ela tenta esconder ele no sentido temporal, no sentido mais externo e para esconder ele no globo ocular. Isso é um reflexo de proteção do olho. Se você tentar abrir o olho de uma pessoa, você vai ver isso. O olho foge para essa posição. Esse é o reflexo de Bell. Ele vê aquela função ali. Isso é uma coisa, isso é um sinal muito importante no exame, é o reflexo de Bell, quanto que a pessoa ali consegue proteger com a elevação ali do olhar.
É importante também, em caso de pitose, a gente analisar como que está a função do músculo levantador da pálpebra superior. É um músculo muito importante na elevação da nossa pálpebra. Tem outros que são coadjuvantes, que a gente analisa também, mas ele é um músculo muito importante. Então sempre a gente mede a força que esse músculo tem para determinar o tratamento da pitose. E se faz dessa maneira, que abaixando o olhar, mede com uma régua, pede a pessoa para elevar o olhar e você vê qual que é a função, quanto que a pálpebra caminhou para cima, e isso é determinado a função do músculo elevador da pálpebra. Sendo assim, uma pálpebra com uma excursão, uma pálpebra que tem uma função de elevação acima de 8, ela já é satisfatória, e uma pálpebra que tem ali 5, 7 de função, ela não é já é ruim. E se ela tem menos de 4 milímetros, ela é uma função do músculo muito pobre. Uma outra análise no exame da pálpebra que a gente faz é a análise do sulco. O sulco é essa linha demarcatória em cima da pálpebra. E ela tem uma função muito interessante da gente analisar ali a ligação, né, do músculo superior, levantador da pálpebra superior. E a presença ou não desse sulco pode determinar se tem desinserção ou não nessa região. Então essa análise no exame é muito importante para a gente dar vários sinais do motivo da pitose. Um outro teste muito interessante é o teste do gelo. Nós colocamos compressas geladas, mesmo com gelo, tem que ser num ambiente bastante frio na pálpebra. E se a pálpebra elevar sozinha após o teste do gelo, isso é um sinal importante para miastenia graves. E miastenia graves é uma dessensibilização dos receptores ali do músculo pela acetilcolina, que é um neurotransmissor, é um transmissor ali entre a fenda sináptica do músculo. E a gente sabe que o gelo ele inibe a ação da acetilcolinesterase, que é essa enzima que degrada a acetilcolina, permitindo que ela fique ali mais na fenda sináptica e a pálpebra sobe. Isso é um teste importante, é o teste do gelo. A pitose palpebral, uma entidade complexa, por ter diversas causas, diversas formas dela se apresentar, mas tem tratamento voltado a cada situação, uma cirurgia específica, um tratamento clínico que pode auxiliar na abertura desse olho e corrigir tanto do ponto de vista estético, deixando a pessoa com uma harmonia facial maior e ter um bom resultado estético, bem como um resultado funcional, que eu te mostrei com a correção dessa pitose. Então, se você tem alguma experiência com pitose, já passou por alguma situação ou conhece alguém, deixa aqui no comentário. Eu vou gostar muito de conhecer, de interagir um pouco mais com você e aprender também com a sua experiência. E você que é novo aqui no meu canal, eu vou te convidar para se inscrever, deixa seu like, ativa o sininho e eu vou gostar muito de ter você aqui no meu canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Pessoal, eu espero ter descomplicado um pouco mais o entendimento para você sobre pitose. Um abraço!